Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para você, mais uma madrugada na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família nesse momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Você que tem nos acompanhado aqui, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu peço, irmãos, que vocês compartilhem essa oração. Clica no joinha. Você clicando no joinha, você está mostrando que esse conteúdo é relevante e que outras pessoas precisam ouvir o que é ministrado aqui. Amém? Como eu já tenho falado aqui para vocês que já me acompanham há algum tempo, já sabe, eu não busco reconhecimento na plataforma para ganhar dinheiro. Gente, o meu intuito aqui é que vidas sejam alcançadas, que almas sejam alcançadas. E vocês conseguem me ajudar. Vocês conseguem me ajudar curtindo, compartilhando e comentando, tá bom? Aí a plataforma leva para mais pessoas, amém? Nós iremos orar nesse momento e hoje eu quero fazer uma intercessão especial pela vida das crianças. Tem alguns nomes, algumas crianças estão aqui nas minhas mãos neste momento. Eu tenho apresentado, quem me acompanhou no ano de 2023 sabe que eu estava intercedendo algumas vezes pelas crianças, pelas nossas crianças, amém? Se você quer que eu oro pelos teus filhos, pela tua casa, pela tua família, é só você colocar os nomes aí e eu irei orar em nome de Jesus, amém? Como eu falei na madrugada de ontem, eu estava lendo o primeiro capítulo de Mateus e depois orando, mas eu senti de fazer a oração primeiro, amém? Eu creio que assim fica melhor. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus tremendo, Deus fiel, poderoso nos céus e na terra. Nesse momento, meu Deus, me coloco, ó Pai, diante da Tua gloriosa presença, não dobrando apenas os meus joelhos, mas dobrando também, meu Deus, o meu coração, diante, Pai querido, do Teu grande poder. Diante, meu Deus, do Senhor, nesse momento, eu peço perdão dos meus pecados, perdão das minhas falhas. Meu Deus, se cometi alguma falha em pensamento, palavras e atitudes que não convém, meu Deus, me perdoe em nome de Jesus. Nesse momento eu apresento em tuas mãos esses ouvintes, ó Pai querido, que tem me acompanhado, que está nesse momento, meu Deus, orando comigo, Pai querido, nesta madrugada. Perdoa, Senhor, a cada um as suas transgressões, perdoe a cada um as suas falhas, meu Deus, pois nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores e que somos falhos, mas a Tua palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela nos diz que se nós pedirmos perdão dos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Meu Deus, e eu creio nesta palavra, Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus amado, eu nesse momento eu agradeço, ó Pai querido, pela minha casa, pela minha família, pelo fôlego de vida, meu Deus, que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade para nós nos achegarmos mais aos Teus pés, buscando o Senhor verdadeiramente em oração. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos colocado, ó Pai querido, em posição, meu Deus, de combate, e o Senhor tem estado conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, eu apresento esses irmãos, essas irmãs que têm nos acompanhado, esses ouvintes, ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo entra agora na sua casa, entra agora na sua família, curando, meu Deus, toda enfermidade, curando, Senhor, todo o mal, curando, ó Pai querido, todas as enfermidades, as maledicências, em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento, ó Pai querido, em Tuas mãos, Senhor. Nesse momento, ó Pai querido, está em minhas mãos algumas crianças, Pai querido, alguns pedidos de oração, e eu quero, Senhor, apresentar diante de Ti, Pai querido, cada criança, Senhor, que chegou os nomes até mim, em nome de Jesus, ó Pai querido, começando, Senhor, pela minha casa, a vida da Cariele, a vida do Felipe, a vida do Dênio, da Lorena, do Samuel, Samira, Arthur, o Anthony, a Manuela, a Pietra, Jean, o Ravi, o Tiago e Davi, Anderson e Nicolas, João Miguel e Silas, Esdra e Lorena,
Laura e Alex, David e Lorena, Gabriel e Benício, Nicolas e Benjamin, Esté e Miqueias, Raquel e Manu, Miguel e Samuel, Cleiton e Yasmin, Laís e Davi, Renan e Cauana, Lohane e Maitê, Alice e Isabela, Henry e Giovana, Jasmine e Eloá, o Noah e Samuel, Benjamin e Maria Vitória, Nicole e Maicon, Heitor e Nicolas, Nicole e Manuele, Moisés e Rafael, Leonardo e Braia, Breno e Maia, Mayra e Richard. Meu Deus, todas essas crianças, Pai querido, estão em Tuas mãos nesse momento. Ó meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai querido, eu creio que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem protegido todas essas nossas crianças. Meu Deus, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, por cuidar deles, meu Deus amado. Grande tem sido os levantes do adversário, do nosso inimigo contra as nossas crianças. Meu Deus, guarda a vida dessas crianças, Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa pairar sobre cada uma delas, dando, meu Deus, a cada dia a oportunidade de crescer na Tua presença. Livra elas, meu Deus, das amarras do mal. Pai querido, guarda os pais, meu Deus, que em nome de Jesus eles venham ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, para quando crescer ele não se desvie do caminho da verdade. Meu Deus, esse pai, essa mãe que nesse momento me ouve e que tem filhos, meu Deus, em nome de Jesus alcança os filhos deles agora. Pai querido, que eles sejam sábios em ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, para a honra e a glória do Teu nome. Meu Deus, nesta madrugada, Pai querido, eu coloco, meu Deus, diante do Senhor, cada criança, meu Deus, aquelas que estão hospitalizadas, que estão no leito de hospital, meu Deus, que estão na UTI, Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visita esta criança agora, aonde quer que ela esteja, que ela seja curada desta enfermidade, que ela seja curada, meu Deus, desse mal-estar, em nome de Jesus, para todo sempre. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como o prometido antes, eu irei nesse momento estudar com vocês o capítulo de número 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Nós vamos ver aqui, esse assunto ele também está em Marcos 2, no verso 23 a 28, também está em Lucas 6, a partir do verso de número 1 até o 5. Nós vamos falar sobre Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelos campos de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, disseram-lhes: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não leste o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição que não lhe era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se porém vós soubesseis o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenaria os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez para você que está chegando agora, nós iremos agora, eu quero falar algo para vocês sobre esse capítulo 12, sobre esse início. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus ia passando com os seus discípulos e eles começaram a colher espigas em dia de sábado. Os fariseus, que estavam sempre procurando uma oportunidade para criticar Jesus ou qualquer pessoa que seja, que eles eram os santarrões, ele era os crentões, então eles criticaram. Aí Jesus fala assim: vocês não leu que Davi, quando teve fome, ele com os que com ele estavam, entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição?
Jesus fala para esses fariseus que ele é o Senhor do sábado. Irmãos, eu tenho falado, essa é uma questão que envolve algumas polêmicas na questão do sábado. Tem alguns irmãos que faz a guarda do sábado. Nós, porém, não fazemos, mas eu respeito. Porém, eu entendo, irmãos, que tudo que vem sendo anunciado na palavra de Deus desde o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Em Jesus, toda a guarda do sábado, todos os mandamentos, tudo que foi profetizado se cumpre em Jesus. Então ele se declara que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Eu não quero muito entrar nesse detalhe porque eu não quero ficar aqui debatendo, e tem muita gente que concorda, mas tem muita gente que não concorda. Amém? E aí nós vamos a partir do verso de número 9, diz assim: a cura do homem da mão atrofiada. Você pode encontrar isso também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, de 1 a 3, em Lucas 6, de 6 a 11. Ao partir dali, entrou numa sinagoga deles, os fariseus, e ali estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Eles, para o acusarem, o interrogaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é permitido fazer bem nos sábados. Então disse aqueles homens. Então disse aquele homem, Jesus dizendo, estende a tua mão. Ele a estendeu e a ficou sã como a outra. Os fariseus saíram e conspiraram contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão, e ele curou todos os doentes e recomendando-lhes rigorosamente que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não discutirá, nem chamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e no seu nome os gentios terão esperança. Meus amados irmãos, a palavra ela continua falando a respeito do sábado, que Jesus entrou em uma sinagoga dos fariseus, e ali estava um homem com a mão mirrada, com a mão atrofiada, e para eles não poderia ir ao templo para ser curado. Tinha outros dias que poderia ir ao templo para ser curado. Porém, eles perguntam a Jesus: é lícito fazer isso no sábado? E Jesus simplesmente diz: qual de vós é o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair na cova, não vai pegá-la e retirá-la de lá? Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que todo aquele farisaísmo, esse ritual não tinha sentido nenhum. Porque se você tem uma ovelha e ela cai no buraco, você vai esperar o domingo para tirar? Você vai esperar no dia seguinte para tirar? Não, Jesus estava dizendo que aquele homem estava ali, ele precisava da cura. Não importava que era sábado, era o bem que estava sendo feito. Aquele homem estende a sua mão e ele ficou sã na mesma hora. Amém? Louvado seja Deus. E aí ele cita algumas palavras de Isaías para se cumprir a profecia. Aí a blasfêmia dos fariseus, que você pode encontrar também em Lucas capítulo 11, a partir do verso de número 14 e 23. Trouxeram-lhes então um endemoniado, cego e mudo. Ele curou de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão pelo poder
de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, ele mesmo serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem é por mim é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Espírito do homem, verso 32, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Meus amados irmãos, mais uma palavra aqui que já trouxe algumas polêmicas aí em alguns debates a respeito da Bíblia. Jesus então cura esse homem que era mudo e era cego. O homem passa a falar e a ouvir ao mesmo tempo. Irmãos, e todos os fariseus começaram a questionar Jesus, dizer: não, peraí, ele não expulsa demônio pelo Espírito de Deus, coisa nenhuma. Ele expulsa pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. E Jesus disse: não, peraí, se eu expulso por Beelzebu, como que Satanás expulsa Satanás? Um reino, ele não subsiste se estiver dividido. Se eu estou expulsando pelo poder dos demônios, como que esse reino vai subsistir? Não vai ter como. E ele diz: mas olha, se eu expulso pelo poder de Deus, acho que foi o verso de número 27, eu vou ler de novo. Se porém eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsa então? É o verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Ou seja, era para eles analisar. Olha, analise bem. Satanás vai expulsar Satanás? Não, de forma nenhuma. Então é bom que vocês comecem a analisar, porque realmente o reino de Deus já está entre vocês. Porque eu não expulso pelo poder dos demônios, eu expulso pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele vai falar sobre essa questão de blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus aqui estava dizendo: olha, se vocês blasfemarem contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, aquilo que é o trabalhar do Espírito Santo, e vocês dizer que não é, que é obra maligna, não será perdoado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão, né, de julgar tal atitude sendo do Espírito Santo ou não. Se você é espiritual, você vai entender que o agir do Espírito Santo é algo realmente de Deus, mas quando é algo maligno, você também vai saber e não vai errar e não vai pecar. Amém? Louvado seja Deus. Verso 33. Cada árvore com os seus frutos. Eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, porque o capítulo 12 de Mateus tem aí mais de 50 versículos, tá? Ele tem 50 na verdade. Olha só. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelos frutos se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu, porém, vos digo que de toda a palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo.
pois pelas tuas palavras serão inocentados e pelas tuas palavras serão condenados. Meus irmãos, que palavra forte, tremenda esta aqui, a respeito dos frutos. Jesus estava dizendo: olha, me observem, vejam os meus frutos, veja que tipo de fruta eu estou gerando. Aí vocês vão poder me julgar se eu estou fazendo isso pelo príncipe dos demônios ou não. Porque pelos frutos se conhece a árvore. É olhando para os frutos que você sabe se aquele fruto é bom ou não. Então, se eu, sendo um profeta do Senhor, não produzo bons frutos, é porque o Espírito que habita em mim não é o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem bons frutos, os frutos dele são bons. Amém? Então, julgue alguém pelo seu fruto. Que tipo de fruto ele está dando? Verso de número 38. Então alguns mestres da lei e fariseus lhes disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não se lhe dará outro senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Meus irmãos e irmãs, a palavra nos relata que os fariseus falaram assim: Senhor, dá algum sinal para nós que tu é mesmo o Filho de Deus? Qual o sinal que o Senhor vai nos dar que o reino já está entre nós? E Jesus falou assim: olha, esta geração adúltera, pecaminosa, esta geração má, não vai ter outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra e será ressuscitado. Essa era o sinal que Jesus disse que ele daria para eles. Mas eles não creram, muitos deles não acreditaram no que Jesus estava falando. Mas realmente assim aconteceu. E um pouco mais abaixo, irmãos, ele dá alguns exemplos. Ele deu exemplos, um exemplo aí de Jonas, deu um exemplo da rainha do sul a respeito de Salomão, e ele dizendo: eu sou maior do que todos esses, eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão. E ele diz: olha, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, mas ele, lembrando da sua casa, ele volta, e achando limpa e adornada, ele entra, e aí o seu estágio é pior do que o primeiro. Meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com quem você tem colocado dentro da sua casa, do seu coração, na sua vida espiritual. Toma muito cuidado. Não ocupa o espaço do Senhor, do Espírito Santo, com outra coisa não, porque os demônios só precisam de uma casa limpa e adornada. Amém? Verso de número 46, nós vamos ver sobre a família de Jesus. Isso está em Marcos no capítulo 3, 31 e 35, Lucas 8, 19 e 21. Falava ele ainda à multidão quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele, e disse-lhes
alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por esta palavra. Jesus estava ali quando alguém disse: olha, os teus irmãos e a tua mãe está me procurando, está aí te procurando. Jesus disse: mas quem é a minha mãe e quem é os meus irmãos? Os meus irmãos são vocês, são todos aqueles, vocês que estão aqui. Todo aquele que faz a minha vontade e a vontade do meu Pai são meus irmãos, são minhas irmãs, são minha mãe. Ai, pastor, então o senhor está dizendo que Jesus negou ser filho de Maria naquele momento? Não, naquele momento Jesus estava mostrando uma visão já no mundo espiritual, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus na Virgem Maria, mas ele não era daquele mundo, ele estava prestes a partir daquele mundo para nos remir dos nossos pecados. Então ele disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai e a minha vontade, esse é meu Pai, esse é a minha mãe, os meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, meus irmãos. Fiquem todos com o Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a tua vida. E aí, amanhã nós iremos entrar aí nas parábolas, no capítulo de número 13. Nós vamos ver aí algumas parábolas poderosas para nós aprendermos da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e te dê um dia abençoado na paz do Senhor Jesus.